Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber e nesse vídeo nós vamos estar comparando Plex e Jellyfin. Nós vamos falar qual dessas duas opções é melhor, qual delas vale mais a pena para você utilizar e quais são os pontos negativos e positivos. Estava perguntando por que Jellyfin não Emb? Porque o Emb é uma opção paga e o Jellyfin é muito parecido com o Emb e é uma opção totalmente gratuita. Por isso mesmo que nós vamos focar nesse aplicativo específico e vamos comparar com o Plex, no qual eu utilizo mais frequentemente, e vocês vão entender por que eu utilizo um em relação ao outro. Então, se vocês gostaram dessa ideia e querem aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como eu falei, nesse vídeo nós vamos comparar Plex e Jellyfin. Antes de a gente começar a comparar qual dos dois aplicativos que é melhor para você e qual dos dois aplicativos vai funcionar mais para você, primeira coisa nós vamos vir aqui na minha tela. Na minha tela eu teria o Plex, na qual é essa visão do Plex. Aqui estaria toda a minha mídia, eu posso ter diferentes opções aqui na esquerda. Além do mais, eu teria os Discovers, TVs, Schedules e todas as coisas que o Plex oferece de graça. De graça entre aspas, por causa que ele vai ter anúncios na metade desses vídeos, então por isso que é um de graça com anúncios e assim por diante. Mesmo assim, essa aqui seria a visão do Plex. Se eu vier aqui no Jellyfin, o Jellyfin é um pouquinho diferente, porém a visão dele vai ser bem parecida. Aqui teria todas as minhas mídias, o que foi acabar de ser adicionado como filmes, TV shows. Se eu clicar nessas três bolinhas, eu poderia ter todas as minhas opções e aqui eu poderia gerenciar meu servidor. Se eu vir para o Emb, vai ser praticamente o mesmo. Aqui seria toda a minha mídia que foi adicionado e aqui teria minha mídia como TV show, cartoons e assim por diante. Além do mais, nós podemos configurar esse servidor de acordo com nossas necessidades. Porém, eu comentei que o foco desse vídeo não vai ser do Emb, então por isso mesmo vamos colocar o Emb do lado. Então, primeira coisa, aqui estaria meu servidor do Plex, na qual o Plex, uma das vantagens desse aplicativo é que você não precisa fazer nenhuma configuração. A única coisa que você vai precisar fazer é você vir aqui em configuração. Aqui em configuração, você vai vir no seu servidor como acesso remoto, Remote Access e pronto. Uma vez que ele está falando Full Accessible Outside, você tem acesso total do lado de fora, no seu roteador. Se isso não está funcionando de modo correto, você pode entrar no seu roteador e daí você pode configurar para a porta específica e criar um port forwarding. No meu caso, não precisei fazer absolutamente nada, ele está funcionando. Uma das vantagens disso é zero configuração. Porém, tem uma das desvantagens que você tem. Como que funciona o Plex? O Plex, basicamente, ele vai conectar o teu servidor a um servidor da Plex e depois disso vai conectar para o usuário final. Um dos problemas disso é que você precisa ter internet todas as vezes. Porque o Plex, para funcionar, tem que estar conectado nesse outro servidor da Plex e daí fazer a configuração. Lógico, as velocidades vão ser bem altas e você vai poder acessar absolutamente tudo. Porém, tem uma outra limitação. Se a gente vir agora aqui na parte de Library, eu posso adicionar toda a minha Library, mas se eu quiser fazer transcodificação e quiser utilizar Hardware Acceleration, eu tenho que ter o Plex Pass. O que significa? Eu tenho que pagar uma certa quantidade por mês, ou por ano, ou Lifetime Plex, para permitir que essa transcodificação vai funcionar. E isso é uma coisa que no Jellyfin não precisa. O que nós vamos fazer? Se eu vim aqui no Jellyfin e vim no meu servidor específico, eu não preciso pagar absolutamente nada. Todas as opções vão funcionar de modo gratuito. Então, se eu vim aqui colocar playback, aqui teria a conversão de qualidades. Além do mais, eu poderia já configurar diretamente o Hardware Acceleration e outras coisas bem mais específicas, bem configurações mais exatas, porém eu posso configurar sem precisar pagar absolutamente nada. Eu simplesmente posso vir aqui, escolher como tipo de aceleração que eu quero e posso escolher se eu quero Hardware Acceleration ou CPU Acceleration. Lógico,
Hardware Acceleration sempre vai funcionar de modo mais rápido que CPU, porque hardware usa GPU e GPU normalmente funciona mais rápido para fazer as transcodificações. Então, desse jeito, o Jellyfin tem uma vantagem. Porém, se a gente voltar um pouco na primeira coisa que eu falei, configuração de acesso externo. Se a gente voltar agora no primeiro comentário que eu falei, Plex. Se eu vim aqui no Plex, para você ter o acesso externo, você não precisa fazer absolutamente nada, apenas verificar se o acesso externo está permitido e acabou. Já para o Jellyfin, você não tem essa opção. Você pode tentar utilizar o Quick Connect, mas não vai funcionar de modo correto, então o que você precisa fazer? Você precisa fazer o proxy reverso. Para isso, você pode usar o NGX Proxy Manager, ou você poderia estar utilizando outra opção de proxy reverse, como o Cloudflare. Porém, o Cloudflare vai ser um pouco limitado na questão de velocidade, mas, ao mesmo tempo, você pode rodar localmente na sua rede. Então, mesmo que você não tiver internet nenhuma, vai continuar utilizando o Jellyfin sem problema nenhum. Então, vamos supor, você mora em um lugar afastado, você mora num barco, ou você quer rodar seu midstream em uma viagem na qual você está fazendo de carro e assim por diante. Com o Jellyfin, você pode fazer isso e vai funcionar de modo correto. Porém, com o Plex, sem o acesso da internet, sem a configuração, ele não vai funcionar de modo esperado. Outra diferença entre isso é que o Plex está há muito tempo no mercado. Porque ele está há muito tempo no mercado, muitos aplicativos foram criados para o Plex. E cada vez mais tem mais aplicativos. Antes que você me pergunte qual tipo de aplicativo você está falando, primeira coisa, nós vamos focar para os aplicativos dedicados para o Plex. Então o Plex teria o Oversea, teria o Tautule e teria outros aplicativos na qual você consegue gerenciar tua mídia, ver o que está acontecendo, configurar, transcodificar e fazer absolutamente tudo que você quer com aplicativos diferentes. Já o Jellyfin não tem tantos aplicativos, ele é um pouco mais limitado. E outra coisa que faz muita diferença é aplicativos para TV, basicamente players. No caso do Plex, eu tenho meu Apple TV que tem um Plex, eu tenho meu Samsung TV que tem um Plex, eu tenho meu LG TV que tem um Plex e tudo funciona com Plex. Já o Jellyfin tem um pouco de limitação porque não tem aplicativo para essa TV, ou minha Samsung é um pouco mais antiga, então já não tem um Jellyfin. Para eu instalar o Jellyfin eu tenho que fazer um monte de coisa e não vale muito a pena. Outra coisa, para meu Apple TV não funciona de modo correto e assim por diante. Porém, eu poderia acessar através do browser, mas tem um pouco de penalidade de velocidades, penalidade de outras coisas. Em outras palavras, o Jellyfin funciona muito bem, o Plex funciona muito bem. Se por acaso você não quiser fazer configuração nenhuma, tiver todos os usuários dividindo a conta e assim por diante, o Plex seria a opção mais fácil e sem estresse nenhum. Porém, se por acaso transcodificações, custo do Plex e outras coisas é autolimitante, então o Jellyfin seria uma das melhores opções. Como eu comentei, eu utilizo mais o Plex. Eu utilizo mais o Plex principalmente porque para compartilhar vídeo entre meu pai, minha mãe, meu irmão e assim por diante, é muito mais fácil utilizar o Plex, criar contas e ter acesso a isso. Se por acaso eu utilizar o Jellyfin, vai ser um pouco mais complicado, por causa que eu preciso fazer configuração de porta, eu tenho que baixar o aplicativo, uma das TVs do meu irmão não funciona com o Jellyfin e assim por diante. Então, normalmente o Plex acaba sendo um pouco melhor para mim. Além do mais, há um tempo atrás eu já paguei o Plex Pass, então eu tenho acesso a transcodificações, eu tenho acesso a absolutamente tudo. Porém, se eu não tivesse pago, agora, nesse exato momento, eu não estaria utilizando o Plex. Eu estaria utilizando o Jellyfin ou o Emby, na qual oferece a opção gratuita, bastantes propriedades, bastantes aplicativos, tem um pouquinho mais de configuração, mas para mim não seria muito problema. Além do mais, mesmo sem internet, eu poderia estar utilizando o Jellyfin. Por isso mesmo, meu servidor tem Plex, Emby e Jellyfin. Por que o Jellyfin? Porque simplesmente se eu não tenho internet, eu continuo podendo assistir toda essa mídia, não nativo com aplicativo em algumas TVs, porém eu consigo assistir. Então, desse jeito, espero que tenha ajudado a vocês a escolher qual das duas opções e aplicativos é melhor para você. Jellyfin totalmente gratuito, porém um pouco limitado,
mas está sendo bastante desenvolvido. O Plex, mais tempo no mercado, porém, para você ter acesso a absolutamente tudo, você vai ter que pagar. Nas opções gratuitas, se você quiser rodar no celular assim por diante, vai ter um tempo limitado, então mesmo assim ele é bloqueado para você fazer tudo o que você quer. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!